A inteligência artificial ela vai ser um salto tão grande para a humanidade quanto a própria internet e a revolução industrial foi. Você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por um profissional que usa inteligência artificial. Então, a janela de oportunidade ela se abre e se fecha a todo momento. A grande questão é, qual que é a velocidade que você vai enxergar isso? Tudo primeiro você idealiza na sua mente, materializa, para depois tu ir lá executar. O marceneiro não consegue construir um móvel sem antes ter pensado nisso. A IA, ela não vai substituir o humano. Ela vai potencializar ainda mais, ela vai amplificar o ser humano. Porque quando você une clareza e propósito, você tem poder. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da GoFi. O tema de hoje vai ser sobre marketing e vendas com inteligência artificial. E para falar desse tema, eu trouxe uma pessoa muito especial, um cara que além de ser amigo, cliente, é especialista também nesse tema. Já desenvolveu várias ferramentas, IAs específicas para atender o negócio deles e ele vai compartilhar um pouco aqui da experiência dele com vocês também. Espero que gostem e principalmente levem insights valiosos para aplicar na operação de vocês. Então, esse podcast é para você. Dono de empresa, líder, gerente de operações que quer elevar a eficiência operacional do seu negócio. E com vocês, Jean Machado. Seja muito bem-vindo, Jean. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado por estar aqui. Eu acredito que esse é um espaço de fala muito importante, não só para nós como donos de empresas, gestores, líderes, mas também para todo mundo que gosta muito de tecnologia. E ainda mais hoje em dia, com tudo que está avançando, a velocidade, né? Tem muita gente que acaba ficando perdida, não sabe para onde focar, qual ferramenta utilizar, o que fazer, como pensar também, que acaba sendo muito importante. Eu vou falar muito sobre isso também, mas eu acredito que a gente está aqui para realmente elevar o nível de consciência de todo mundo que estiver assistindo. Então se prepara, porque vai vir muita informação valiosa aqui e o meu papel aqui é realmente transformar vocês, para saírem daqui de um ponto A e irem direto para um ponto B de uma forma muito mais exponencial e, claro, com mais resultados. Show de bola, Jean. E esse podcast ele vai ser um podcast como tu mesmo já falou, né? Vamos trazer coisas que o pessoal possa aplicar aí no dia a dia, né? Então não vamos ficar tanto só na teoria, mas vamos falar de coisas que a gente realmente faz, né? E eu acho que isso que é bacana. Mas antes mesmo da gente entrar falando já de coisas que a gente já aplicou no dia a dia que o pessoal possa usar, eu queria que tu se apresentasse um pouco, falasse aí pro pessoal quem que é o Jean, das empresas, né, a empresa que vocês têm hoje, os negócios de vocês. Conta um pouco mais aí da história pro pessoal também. Vamos lá. Eu me chamo Jean Carlos Machado, tenho 23 anos, sou natural daqui de Joinville. Atualmente eu sou diretor de marketing da Macheto Ripados, que é uma indústria B2B, que trabalha com um público de alto padrão na área da construção civil. Então, nós fabricamos painéis ripados, bris, tetos laminados. Recentemente agora entramos na área da construção modular também. Lançamos casas e cabanas que a estrutura pode ser montada até 4 horas. Já imaginou? Um chalé de 53 metros quadrados ter estrutura montada até 4 horas. Um nível de eficiência fora do normal. Então, nós sempre focamos em trazer inovação. Seja através dos nossos produtos, através de tecnologia, através de processos, como a própria GoFi também entra no meio disso. E fazer a união disso ser refletida na qualidade do produto. Não só no revestimento em si, mas na experiência do cliente como um todo, na experiência que ele tem com a nossa marca também, elevar cada vez mais o nível de conexão, porque a nossa empresa ela é uma empresa familiar. Ela é composta por mim, pelo meu irmão, pela minha tia e pelo meu pai. Cada um trabalha numa parte específica da empresa. Meu irmão ele é diretor comercial, meu pai ele é focado na parte de relacionamentos e produtos, a minha tia é do administrativo e financeiro e eu cuido da parte do marketing. Então é um desafio ter uma empresa familiar, assim, não são todas as empresas familiares que conseguem prosperar, até porque não é igual você lidar com uma outra pessoa normal. No fim, você vai ver a pessoa em outros ambientes, não tem como tu demitir ela da tua vida, então você se sente obrigado a trabalhar de uma forma mais harmoniosa. É claro que existem conflitos de vez em quando, discussões, mas a grande questão é, o que você faz depois disso? Em que ponto que tu consegue sair do extremo daqui de cima, daqui de baixo e voltar para o meio termo e realmente fazer o negócio andar? Porque no fim das contas tudo se resume a pessoas. Seja empresa, seja na sua vida, qualquer coisa vai se resumir a pessoas. A gente ainda não tem robôs comprando os produtos e serviços, mas
Eu acredito que quando você foca nas pessoas, o resultado ele vem de uma forma natural. Bacana, bacana. E aproveitando já que tu falou de empresa familiar, né? Eu também venho de empresas familiares, né? Cresci no meio dos negócios ali da família. Pequenos negócios, mais do varejo, né? Na parte de mercado. Meu pai teve oficina. Eu fui sócio, inclusive, um tempo com o meu pai numa oficina. Já falei em outro podcast também. Foi o primeiro exit que a gente teve ali. Acho que é poucos casos, né, de exit de oficina. Não é a mesma coisa que o mundo da startup, né, que é outra pegada, mas foi já um negócio que foi bem bacana. E trabalhar com família realmente é um tema que, se a gente for falar, que dava um podcast inteiro só sobre isso, né? A gente não vai se aprofundar muito, mas com certeza já é um desafio extra. É legal também, eu acho que tem muita coisa boa, né, de trabalhar com a família, mas também é um baita desafio, né? Mas, só para a gente também não entrar tanto aí no tema, parabéns por vocês terem conseguido, né? Estarem conseguindo manter esse relacionamento e ao mesmo tempo a empresa de vocês está aí cada vez mais decolando, né? Hoje eu posso dizer que nós somos líderes no segmento. Em apenas 3 anos, já temos mais de 364 mil seguidores no Instagram. Sim, dá uma força muito grande em cima disso, né? De conteúdo, de entrega, de realmente não ser só marketing. Não, realmente entregar algo valioso mesmo. Como eu falei, seja no produto ou seja na experiência do cliente com a nossa empresa. Eu já estou numa jornada, principalmente depois desse ano, assim, que ficou mais intenso de autodesenvolvimento. Então, até continuando me apresentando um pouco mais, eu tenho a Macheto como a minha empresa, eu sou embaixador da GoFi também, inclusive ajudando o próprio Emerson aqui a desenvolver algumas ideias para o futuro, depois ele até vai tocar nesse assunto, uma conversa que a gente teve. Sou embaixador também do Instituto Elos, que é um instituto de desenvolvimento pessoal focado em programação neurolinguística, que quem comanda toda essa operação é o Eric Loureiro, ele acaba sendo meu mentor também. Inclusive, esse ano eu fiz o Elo 1 e o Elo 2, que foi um treinamento que mudou completamente a minha vida. Mas, além do Instituto Elos, eu também sou embaixador e aluno da Siberia Institute, que é um instituto de inteligência artificial focado na formação de profissionais da nova era, principalmente agora com a chegada da inteligência artificial. Então, eu estou fazendo uma pós-graduação em teoria, porque eu ainda não fui lá e realmente me inscrevi necessariamente para pós-graduação, no sentido de que, quando eu entrei na formação, ela ainda não tinha virado uma pós. O Siberia ele tem menos de 200 dias de vida. O Wagner Campos, que é o criador do Instituto Siberia, ele, cara, é uma pessoa assim fora do normal. Formado nas ciências militares pela Agulhas Negras, então a Siberia tem muito da military grade mesmo, que é um negócio, pra ter uma ideia assim, ó, uma coisa que ele fala não tem tempo? O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Isso aí. Essa é a pegada. É o clássico, né? É o clássico. Pra quem dá desculpa, né? Então assim, é muito denso mesmo o nível de conhecimento ali, de entrega. A gente fica 5 horas às vezes em aula sábado. Então assim, não tem a desculpa de não ter tempo. Se tu quer realmente ir para um outro nível, se tornar um profissional melhor, você vai ter que abdicar de muita coisa, não tem escolha. Então isso faz parte da jornada. E claro, a gente está se preparando agora para um salto muito grande na humanidade. Já está acontecendo, né? Só que diante de todos os cenários futuros que vão existir, que inclusive eu até posso abordar um pouco disso depois no resto do podcast, mas a inteligência artificial ela vai ser um salto tão grande para a humanidade quanto a própria internet e a revolução industrial foi. Tem muita gente que às vezes vai falar, meu Deus, como assim ele está falando um negócio desse? Mas sim, já está acontecendo e as pesquisas, tudo que o cenário está mostrando para a gente tende a alavancar ainda mais. Porque a IA, ela não vai substituir o humano. Ela vai potencializar ainda mais, ela vai amplificar o ser humano. Porque quando você une clareza e propósito, você tem poder. Com essas duas coisas juntas e tendo uma arquitetura de pensamento para poder estruturar tudo aquilo que você quer executar, poder analisar os dados, saber a forma certa de utilizar eles, cara, o teu resultado ele vai ser absurdo. Só que nem eu falei, tem que ter o passo certo antes disso. Porque muita gente acha que tecnologia, que ferramenta é o que vai fazer milagre, mas não vai. Se tu não souber o que tu quer, como é que a IA vai adivinhar?
A ferramenta, ela é o meio, né? Ela não é o objetivo final, né? Não. Isso que as pessoas, elas se confundem muito, né? Eles acham que a tecnologia vai substituir todo o processo dela, vai substituir toda a empresa. Mas, cara, se você tá nesse ponto aqui, com a tecnologia e utilizando ela da maneira certa, você pode chegar aqui. Só que antes disso, tu tem que analisar tudo que foi feito antes. Até para saber se você vai investir o teu esforço realmente no que faz sentido. E não no que tu acha que faz sentido. Porque o achismo, às vezes a gente realmente tá certo em muitas coisas que a gente pensa, não, talvez esse possa ser o caminho, realmente era. Mas quando você toma ações baseadas em dados, o dado não mente. Alguém pode até discordar daquilo, mas se o dado é aquela informação, aquela é a verdade. Não tem por onde seguir a mais do que aquilo. Acho que é um complemento, né? A gente, aqui na GoFi, a gente tá crescendo e a gente começou a ter dificuldade, como qualquer empresa que está crescendo tem suas dificuldades. E aí eu comecei a olhar para 3 pilares principais: rituais, processos e indicadores. O ritual é o que garante que o processo está sendo feito e melhorado. E o indicador, né, para ver justamente os dados, para ver se aquilo, o feeling, aquilo que a gente vem nos rituais revisando, o processo que a gente vem montando, está realmente surtindo efeito. Porque acabava muitas vezes a gente cair no achismo, que é, não, mas eu acho que não tá bom. Mesmo falando, vamos pegar processo de vendas, né, já que o tema também é esse. Eu acho que a gente tá tão ruim, ou tô convertendo pouco. Só que aí tu vai ver lá nos indicadores, não, cara, a taxa de conversão tá boa, então o problema não tá aqui, o problema tá na entrada de leads, entendeu? E aí tu olha pro lugar certo, aí tu sai do achismo, que normalmente às vezes está certo, às vezes não tem como ter certeza, e aí tu traz o dado pra, aí sim, aí tu trazer o que tu acha comparado a números, e aí tu tem um indicador, um caminho a seguir, né? Eu confesso, assim, que eu não sou o melhor exemplo de, meu Deus, processos, melhorias, assim, aquele negócio realmente desenhado de cabo a rabo. Por quê? Porque, cara, a gente sabe como é que é a realidade. Você tem que ir fazendo isso em paralelo conforme a operação vai rodando, porque, querendo ou não, o dinheiro ele tem que continuar entrando, para tu poder sustentar também as alterações e mudanças que tu vai fazer. Como o nosso volume na empresa ele é muito alto, mas muito alto mesmo, são feitos vários ajustes, só que, claro, sem impactar a operação como um todo. Que a gente tem que ir dando um passo de cada vez. Não dá para querer abraçar tudo, igual eu falei contigo antes, não dá para querer abraçar todo o mercado, querer abraçar toda a operação de uma vez, se nem um arroz com um feijão está sendo bem feito. Então vale 1000 vezes mais a pena você focar em uma coisa específica, ir melhorando aquilo, tornando aquilo mais eficiente, criar o processo em cima daquilo, trazer a cultura para as pessoas realmente entenderem aquilo de fato, porque no fim cultura é o que vai mover as coisas. Você pode ter processos, você pode ter uma máquina gigantesca ali do motor de receita, mas a cultura é o que sustenta. E as pessoas têm que estar alinhadas com essa cultura. A gente está numa mudança cultural muito grande dentro da empresa hoje, ainda mais com todo esse movimento que a gente tem feito esse ano, as mentorias que a gente tem entrado, o próprio High Growth do Thiago Reis, que é a mentoria empresarial que a gente participa. O Thiago Reis hoje é um dos maiores nomes de vendas B2B para outbound e prospecção do Brasil. Então eu tenho contato direto com ele, eu estou, assim, a cada 1 mês, 2 meses eu estou em São Paulo reunido com ele. A gente participa das mentorias, até inclusive mês que vem eu vou subir no palco de um dos eventos da Growth para poder falar um pouco mais sobre a própria utilização de todo o conhecimento que a gente adquire lá no meio, para as pessoas novas que estão ali. Porque assim, uma coisa é você ver um vídeo, ver alguma informação. Outra coisa é você estar no ambiente, botando a mão na massa, aquilo ali, sem desculpa de celular, sem nada. Não, sem distração. Você vai sentar ali, você vai executar o negócio e tu vai bolar um plano de ação para botar aquilo em prática. E é isso que vai fazer a diferença. Porque muitas vezes a gente tem acesso a muitas informações valiosas, só que se a gente não senta e bola uma forma de realmente fazer aquilo acontecer, botar em ação, de nada adianta. É igual tu ir para um treinamento absurdo que vai mudar a tua vida, mas você chegar em casa, pegar tudo aquilo que tu trouxe de lá e jogar numa gaveta escondida. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Mas eu faço uma analogia parecida com a parte de processo. Tu falou que não é um cara de processo. Eu sou um cara mais sistemático, mais de processos, só que eu sou um cara prático. Então, para mim, o processo ele tem que ser simples. E aí a gente fala muito isso quando o pessoal começa a mapear. Vamos mapear os processos, vamos documentar os processos. E aí o pessoal fica lá semanas, dias, mapeando o processo e tarará, e faz um negócio bonito para apresentar para toda a equipe. E aí depois pega esse processo, enfia numa gaveta, esquece. E pronto. Nunca mais ninguém mais olha para esse processo.
Então, isso não serve para nada. Tu só perdeu tempo. E esse acho que é onde o pessoal acaba caindo muito. Vai, às vezes, como tu falou, para um treinamento. Eu falo muito também do modelo que a gente tem aqui na Apo, né? A Apo Educação, aqui do grupo, do Universo Apo, onde a GoFi está inserida, que a gente tem as imersões e eles trazem muito o modelo Harvard, que é, cara, vamos discutir o problema aqui, vamos achar uma solução e sair com algo, nem que seja pequeno, mas uma coisa para aplicar amanhã, já no dia seguinte, lá na tua empresa. Então, acho que esse ano, principalmente o ano que vem, ele vai ser um ano de quem tira o planejamento e põe em prática. Eu acho que todo ano é assim, né? Só que cada vez mais, porque o mercado está pressionando. O mercado exige essa mudança e rápido. Exatamente. Assim, tem uma dinâmica que a gente faz nos encontros presenciais do High Growth, que se chama Hot Seat. Como que funciona o Hot Seat? Tem em torno de 5 a 6 pessoas numa mesa. Cada pessoa traz o seu principal problema que está enfrentando na empresa e todo mundo que está naquela mesa discute uma forma de resolver aquele problema. Isso daí, cara, muda o jogo assim de uma forma muito rápida, porque às vezes o problema maior ter o teu monstro de 7 cabeças, o cara que tá do teu lado já solucionou aquilo faz tempo. Às vezes é 10 segundos que ele troca de ideia contigo, tu já tem um insight que tu não ia conseguir enxergar sozinho. É isso aí. Então, tu ter acesso a essas pessoas, essa ambiência, realmente botar em prática aquilo que tu tá aprendendo, molda o negócio. Porque como tu disse ali, de nada adianta tu pegar aquele planejamento e jogar no lixo. O que eu fiz no último encontro do High Growth? Eu fiquei responsável por documentar tudo que estava sendo falado. A maioria das pessoas só iria anotar o problema, anotar um pouquinho do que foi falado. Ok, eu digitei 4 páginas de tudo que estava sendo anotado ali. Tanto é que a própria CS da Growth, ela estava do nosso lado e falou, cara, eu não quero sair daqui porque isso daqui tá uma porradaria. Eu não consigo deixar de prestar atenção, porque assim, é tanto volume de informação que está sendo depositado ali. É tanta gente conversando. O meu amigo que tá lá no High Growth, que é o Bruno da Movies, uma empresa de audiovisual, que faz toda a parte de audiovisual da Growth ali, ele tava perdido porque ele não sabia para quem que ele olhava, por que ele prestava atenção. E qual que é a importância disso também? Tu documentar. Eu tava documentando tudo. Porque aí que entra a inteligência artificial, que eu fiz um processo disso. Por eu ter documentado tudo que foi falado, eu tinha contexto para poder trabalhar. Se eu tiver só um resumo é uma coisa, mas se eu tiver literalmente tudo que foi falado ali, por mais que seja da minha forma normal de escrever, não seja da melhor forma com uma engenharia de prompt, uma arquitetura sistêmica, não necessariamente precisa ser. Mas quanto mais contexto você passa, mais a IA consegue analisar aquele cenário e tomar uma atitude, fazer uma análise, enfim, tomar alguma ação. Então eu peguei todo esse documento que eu tinha feito, as 4 páginas, joguei para uma IA para ela poder organizar de uma forma que a própria inteligência artificial conseguiria ler melhor aquelas informações. Então eu pedi para ela não remover nada, só organizar. Eu peguei esses 2 documentos meus, o que eu mesmo tinha digitado e o que a própria IA tinha organizado. Fui para dentro do Humanos. Tu conhece o Humanos, né? Sim. Para quem não conhece o Humanos, ele é uma inteligência artificial agêntica. Como que seria uma inteligência artificial agêntica? Ela trabalha com múltiplos processos ao mesmo tempo, em formato de Human in the Looping. O que seria esse formato? Ela executa algo, te pergunta. Você responde e vai executando lado a lado no processo. Não é igual um próprio chat GPT que você passa uma informação, ele vai lá, executa tudo e te traz uma resposta. Com humanos, não. Então, eu fui executando, joguei ali. Aí, o que eu fiz? Eu montei uma estratégia para cada problema que cada um dos participantes ali da minha mesa trouxe, de implementação disso na prática. Assim, em questão de 15 minutos, eu montei um documento com 64 páginas, com benchmark de mercado, análise, quick wins deles de 0 a 2 meses para eles já implementarem mais rápido e aumentar a taxa de conversão deles. É um planejamento ao longo de 12 meses em cima daquele problema que eles trouxeram. Mas por quê? Eu organizei. Eu tive uma arquitetura de pensamento. Uma coisa que é muito importante e muita gente não faz. Antes de eu bolar esse documento inteiro, eu joguei tudo que eu tinha ali e perguntei para a IA, baseado em cima do que eu estou te passando, me faça perguntas estratégicas, utilizando a parte que eu estudo é a maiêutica, que é o pensamento socrático, a lógica socrática, que é a arte de você fazer perguntas. Sim. Você extrair o conhecimento em cima daquilo que você está perguntando, porque muitas vezes nem tu sabe o que tu quer. Tu não sabe fazer a pergunta certa, né? Exatamente. Então, eu passei todo o contexto que eu tinha da demanda ali para a inteligência artificial poder me fazer perguntas, utilizando a lógica do Sócrates, da maiêutica. Ele me fez umas 15 a 20 perguntas, mais ou menos,
Em cada pergunta dessa, eu vou entrando em uma camada mais profunda. Muitas vezes eu entro em camadas profundas que eu nem sabia que eu tinha naquele problema, ou que eu nunca parei para me perguntar. Então, olha só tudo que eu fiz antes de simplesmente ir lá e gerar uma resposta. Passei a documentação e daí ele criou todo aquele planejamento em cima das 15, 20 respostas que eu forneci. Ele gerou o documento e que quem botar em prática isso, eu tenho certeza que vai ter resultado. Porque o processo foi muito bem estruturado e teve foi sistêmico, não foi simplesmente, eu quero isso daqui, faz para mim, pronto. Não, tu teve uma arquitetura de pensamento antes de executar. Eu acho que esse é um ponto-chave, né? Uma dica bem simples, até que eu mesmo aprendi, a gente se acostuma às vezes a usar o ChatGPT ou a IA que for, e você fala para ela assim, faça tal coisa, né? E primeiro que aí, claro, tem engenharia de prompt, como tu já falou, isso aí, né, cabe bastante estudo de como estruturar um bom prompt, um agente, definir o que você quer, qual é a personalidade dele, o objetivo, enfim, né? Mas uma coisa que é bem simples e que já me ajuda bastante, às vezes em vez de você pedir para IA fazer algo, tu pergunta como poderia ser feito. Só o fato de tu mudar o faça, trocar pelo como, ela já muda a forma de pensamento, porque ela vai te trazer alternativas e aí você define, não, acho que esse aqui é o caminho que eu quero. Isso para responder, às vezes, um e-mail, para montar uma carta, um contrato, enfim, qualquer tipo de ação no dia a dia que você precisar de ajuda, mudar só essa forma de perguntar já ajuda bastante. Óbvio, tem várias outras coisas, eu acho que dá para dar de exemplo, né? Mas pensando em coisas práticas. E aí eu queria te perguntar, né? O que tu vê que seriam práticas, assim, tu já deu um baita exemplo, né? Estruturar e jogar eu faço isso também, jogo às vezes uma pilha de arquivos ou um documento grande e peço para ela já estrutura o que eu preciso fazer. Em cima desse documento, eu vou montando a linha de raciocínio. Não peço para ela, não jogo direto, faço, não, monta para mim, analise e dá esse resumo. Não, eu vou fazendo perguntas sobre o documento e das perguntas eu gero o que eu quero, né? Consolido isso no final. Mas nessa linha de raciocínio, assim, pensando em dicas, o que tu acha que seria produtivo para o pessoal usar no dia a dia? Olha, eu acho que antes de... Que nem eu vou recapitular até o que eu próprio falei antes. Antes de pedir para a IA executar, pedir para ela te fazer as perguntas, porque através dessas perguntas vai ficar até mais claro para você o que você quer fazer. Porque vai ter coisa ali que tu não parou para pensar. E às vezes é numa pergunta que tu vai falar, pô, talvez não é realmente isso daqui que eu preciso. Ou talvez eu não tenha o que é necessário para executar isso agora. De nada adianta você querer executar algo se você não tem, se for no caso dados, planilhas, tudo isso, você tem que ter uma padronização naquilo. Porque tem coisas que às vezes as pessoas querem utilizar a IA que nem elas sabem procurar. Se nem tu sabe procurar o que tu quer, como que a IA vai fazer isso? Se muitas vezes a gente fica se matando para procurar alguma informação, tentar achar algum insight, trazer algum dado, cara, isso precisa estar de fácil acesso, precisa ser eficiente. Tu não precisa montar uma operação gigantesca, robusta, se tu não vai conseguir nem consultar o dado ali dentro. Então muitas vezes vale mais a pena você fazer algo simples, mas bem feito, do que querer fazer algo muito complexo que não vai funcionar. Eu dou um exemplo que hoje está começando a ficar muito prostituído o mercado de venda de automações, de fluxos prontos. Para quem não sabe, um fluxo de automação, você vai automatizar partes de processos. Isso daí para qualquer coisa funciona. Quem quiser pesquisar mais vai achar um mercado muito interessante para estudar. Mas tem muitas pessoas que vendem fluxos prontos. Esse aqui é o fluxo que vai salvar a tua empresa, que vai fazer você vender milhões, que vai tal. Muitas promessas, mas quando tu vai analisar aquilo, é literalmente um troca aqui, coloca aqui, troca aqui, coloca aqui. Tá, mas tu sabe como que foi executado aquilo? Tu sabe se aquilo realmente vai processar o teu dado da maneira certa? Porque o teu negócio vai servir, né? Ele tá adaptado para o funcionamento da tua empresa? Ou tu acha que simplesmente pegar uma solução que uma pessoa tá vendendo para 30 mil vai assim, virar a chave da tua empresa? É igual compra de lista fria, assim, né? Que não tá contextualizado com o ICP da empresa, não tem os contatos, às vezes, das pessoas que ele precisa. Cara, simplesmente botou um KNAI aleatório ali e vai querer trabalhar com tudo aquilo. Tem que trabalhar com inteligência em cima do dado, né? Acho que é que a gente estava falando ali tem o dado, tem a informação, e o dado, a informação, ele tem que ainda se transformar em conhecimento para tu aplicar uma estratégia.
Porque só ter o dado, as informações, o dado, antigamente existia uma restrição da informação, né? Antes mesmo da internet, ou mesmo quando saiu a internet, ainda era muito limitado, a informação demorava para chegar. Agora não, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, sei lá, Europa, China, em outros países, rapidamente a informação já está ali na nossa mão, no celular, isso se não for instantâneo também, né? E então a informação, o dado, na verdade, você tem. Só que você transformar isso em algo aplicável para o teu negócio, que é o diferencial, é o que você tem que estar toda hora estudando, pensando estrategicamente para o seu negócio, né? Por que eu falo muito arquitetura de pensamento? O termo inteligência artificial já assim é quase muito autoexplicativo. É a forma da gente replicar a nossa inteligência natural através de algo lógico. Como que surgiu a inteligência artificial? Quanto tempo tu acha que faz que existe a IA? A IA mesmo, né, o Machine Learning é antigo pra caramba já, né? Agora, a IA no modelo que a gente conhece, que é o ChatGPT, digamos assim, é recente. É a partir de 2022 que chegou. Assim, para tu ter ideia, a inteligência artificial, desde a concepção, né, dela inicial, já existe há 2.500 anos. Tudo começou com Sócrates. Por isso que é trabalhado muito a maiêutica, a lógica socrática. Quando ele disse que o pensamento é uma forma de inteligência. Tudo primeiro você idealiza na sua mente, materializa, para depois tu ir lá executar. Um marceneiro não consegue construir um móvel sem antes ter pensado nele. Então tudo começa no pensamento. Por isso que eu acho que é muito importante, ainda mais agora na era da inteligência artificial, em como o mercado vem crescendo de uma forma rápida, as pessoas estudarem filosofia. Quase chega a ser uma lógica contrária do que todo mundo fala no mercado. Ferramenta, vai para ferramenta. Esquece ferramenta. Esquece ferramenta agora, por um momento. Foca em pensar melhor e com mais clareza, por favor. Isso é o que vai mudar tudo. A ferramenta ela vai ser a última coisa. O próprio Wagner, que é o meu mentor, fala, cara, a IA vai substituir a IA. Hoje tu tem várias ferramentas pontuais para uma coisa. Uma atualização no ChatGPT derrubou 12 startups, cara. 12 e muito assim, mais. 12 assim as maiores. As maiores. As menores teve muito mais. Então vale 1000 vezes mais a pena tu se desenvolver como pessoa, como um ser pensante, do que tu focar só na tecnologia. Exato. Porque se tu tem uma linha de raciocínio lógica, tem uma arquitetura de pensamento mais robusta, tu tem a filosofia ali do teu lado para realmente fazer tu parar e analisar em cima de alguma coisa. Muitas vezes a gente só sai tomando atitude, ação, vai lá e executa. Mas parou para pensar antes disso? Parou para se fazer perguntas? Ou para perguntar para alguém aquilo que tu vai executar melhor? Um briefing mal feito pode acabar com o projeto. É a mesma lógica para alguma coisa que tu vai fazer com inteligência artificial. Tu tem que ter aquilo muito bem orquestrado. Então eu digo que a filosofia, o autodesenvolvimento, ele te traz uma nova perspectiva para enxergar a realidade. Tu amplia o teu horizonte perante as coisas que estão ao teu redor, na tua vista. Tu consegue lidar com a realidade de uma forma menos dolorosa, eu diria. Não que ela é fácil, a realidade não é fácil, mas a grande questão é, qual que é a forma que tu lida com ela? O estoicismo fala muito disso também, de tu não se frustrar, de não se estressar com as coisas que não estão no teu controle, porque realmente não está no teu controle. Se estivesse no teu controle, tu poderia tomar alguma ação em cima daquilo. Mas se não tá, por mais difícil que seja, tu é obrigado a aceitar. E eu prefiro aceitar uma situação que muitas vezes é estressante do que ficar carregando aquilo comigo, com amargura, enfim, com o que seja. Eu não vou tomar uma atitude certa. Eu não vou parar para refletir em cima daquilo e achar uma solução ou escrever o problema. Muitas vezes, quando a gente descreve o problema de uma forma detalhada, a gente consegue achar a solução no meio daquilo. Porque a gente tem um problema, mas a gente nunca parou para pensar nele numa forma assim, não, eu vou desenhar esse problema aqui, é isso aqui que acontece, dessa forma me causa esse prejuízo, isso. Usando o exemplo de empresa, né? Claro, isso funciona para outras coisas também. Mas quando você para desenhar o problema mesmo de verdade, a chance de você encontrar a resposta no meio tá ali. Ou até mesmo o problema não ser tão grande quanto tu imaginava, né? Porque daí tu começa a olhar um pouco mais de cima. Tem uma visão mais macro. Uma visão. Eu acho que isso também tem a ver com o perfil das pessoas, porque eu sou um cara mais assim como tu descreveu. Eu sou mais visual, e sempre que eu me deparo com um problema, principalmente aqui na empresa, eu tento me retirar da situação ali onde eu tô, até da minha mesa, vou para um canto, levo um papel e uma caneta e faço isso. Eu começo a rabiscar e fazer uns desenhos para conseguir mesmo dar uma olhada mais de cima da situação. Aí eu começo a rabiscar e tentar desenhar cenários. Então, o cenário que eu tenho hoje é esse.
como é que eu poderia desenhar, realmente, visualizar uma alternativa para resolver esse problema. E é engraçado ter falado, porque realmente é algo que, para mim, funciona muito bem. Eu também funciono assim. Recentemente eu tenho começado a aplicar mais isso. Quando eu comecei a estudar muito, principalmente lá na empresa que eu falei do Instituto Elos, o Elos ele também tem a parte empresarial, que é o Elos Business. É feito uma análise comportamental em cima das pessoas. Então tu começa primeiro a se entender, olhar para dentro, para depois olhar para fora. Quando tu começa a se entender, tu começa a entender também por que que você faz determinadas coisas. Por que que determinadas coisas te afetam de tal maneira. Porque você é assim, 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 assado. O meu perfil comportamental é acelerador e sociável. Tu me conhece, tu sabe que faz todo sentido. Que eu não tenho, assim, dificuldade em conversar, em interagir com as pessoas. É algo que eu gosto, é algo que me motiva, é a minha chama. Mas dentro do meu perfil comportamental eu também tenho o inovador. Qual que é o contrário do perfil comportamental inovador? Metódico. É o extremo. Metódico é a pessoa que segue regra, processo. Ela precisa ter um negócio desenhado ali na frente dela para ela seguir, organizado. O inovador não. Ele é o cara que executa, que vai lá. Que ele tem, obviamente, um certo critério ali, um processo, mas esse não é o foco dele. O foco dele é ir lá e fazer. Eu sou muito assim. Então imagina quando tu une acelerador, sociável e inovador. Se a pessoa não utilizar isso da maneira certa, ela vai estar gastando a energia dela no lugar errado. Eu, graças a Deus, consigo, dentro do possível, direcionar isso para o caminho certo. Sim. Então tem muita gente que fala assim, pô, cara, tu não dorme, tu não faz tal coisa. É que assim, ó, quando tu tá fazendo algo que tu realmente gosta e é o que te motiva, cara, aquilo desperta uma chama dentro de ti que não dá pra apagar. Porque é aquilo que te faz acordar e falar, não, bora pra cima, vamos virar o jogo, vamos fazer o negócio acontecer, porque não depende só de ti. Tu tem um propósito maior em cima daquilo. Muito bom, cara, isso aí. E é engraçado porque... Engraçado não, né? Mas isso que tu falou, que tu tá passando... Bom, tu falou que tem 23 anos, né? Tem. Eu tenho 32, então já tô quase 10 anos na frente. Né? Mas eu comecei a buscar isso ali pelos 26, eu acho, 27 anos. E na época também fiz processo de coaching, mentoria, comecei a ler livros também mais sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E para mim foi uma virada de chave completamente. Foi inclusive onde eu busquei, cara, eu tenho que fazer o que eu quero. Eu gostava de programar, gostava de fazer análise, consultoria de sistemas, software, sempre gostei dessa parte. Só que eu também sempre fui empreendedor, eu nasci, como eu falei, dentro das empresas da minha família, né? Então eu sempre tive a veia empreendedora e foi o momento onde eu pensei assim, cara, agora, ou é agora ou nunca, assim, sabe? Eu vou ter que dar um tiro no escuro, que nem a gente fala, né? E aí foi onde eu conheci o Eduardo, né, que também é o CEO da Apo e do Universo Apo. E a gente montou o projeto junto, que foi a GoFi na época, né, e esse projeto virou aí, então, uma startup, um software que hoje é com vários colaboradores, vários clientes importantes, como a própria Macheto. E foi isso, assim, cara, quando eu me deparei com a situação de que eu estava onde eu queria estar, no lugar certo, na hora certa, até hoje, né, nada me para, porque se eu tenho que trabalhar de madrugada, eu vou trabalhar, levantar cedo, acordar cedo. Para ter uma ideia, hoje eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Eu tenho um ritual e é raro eu falhar esse ritual. Eu acordo às 5. Metódico. Eu sou mais metódico, exatamente. Só que é engraçado porque eu sou um perfil mais executor, ainda assim mais executor, só que eu uso o método para me precaver de não fazer as coisas. Porque acaba que por eu ser executor, e eu às vezes acabo pegando uma coisa, quando eu vejo eu estou fazendo outra, e eu pulei coisas importantes, ou pulei passos que eram necessários. Então, o metódico, no meu caso, ele é uma trava que eu uso contra mim mesmo. Então, os rituais que eu te falei ali, né? A gente cria rituais, processos, indicadores. Para mim, tudo isso aqui, eu sou acelerado, então eu não gosto às vezes de estar parando e olhando. Só que eu sei que se eu não fizer, vai dar cagada, vai dar problema. Então, eu faço isso. E o método, né, que nem levantar cedo, aí eu tenho o meu ritual de meditação, leio um livro, medito sobre o meu dia anterior, faço o meu processo ali, meu ritual. Tomo um chimarrão, né, tenho origens aí gaúchas também,
E então é o meu momento de estar comigo mesmo, olhar para dentro, olhar para todas as situações. E aí tu falou também da questão de saber, né? Acho que é o estoicismo que tu falou Sim. que aborda isso, né? O que está no o meu controle e o que não está no meu controle. É isso, né? Então, o que está no meu alcance, o que depende de mim e o que não Sim. depende. E eu até uma vez eu li, não lembro aonde, tinha tipo uma oração que ela pede isso, né? Pede que Deus dê sabedoria para discernir entre o que está no meu alcance, né, o que depende de mim e o que não depende. E discernimento para saber a diferença Sim. e sabedoria para aquilo que está no meu alcance eu saber resolver. E eu sempre, do meu jeito, eu sempre penso, sabe, pô, o que que eu posso fazer, que eu tô angustiado, ansioso às vezes por alguma coisa, e o que não depende de mim, eu já fiz a minha parte, agora Se Deus quiser. é tipo chuva, né? Vai chover ou não vai chover, não depende de mim, não controlo o tempo. Então é a mesma coisa aqui dentro. Uma outra coisa que tu tinha falado antes, né, sobre, aí voltando pro tema inteligência artificial, a gente entrou aqui numa filosofia, né? Mas faz todo sentido. Não, que Pô. está totalmente conectado no assunto, né? Mas voltando um pouco na questão da inteligência artificial, eu acredito muito que a inteligência artificial ela potencializa mesmo, né? Sim. Então, só que é a mesma coisa que sempre existiu, que é o seguinte: um bom profissional, um bom empresário, se ele sabe usar as ferramentas disponíveis, ele vai sair na frente. Sim. A inteligência artificial é a mesma coisa, ela só é uma tsunami, tipo, porque ela revolucionou a forma de fazer. A IA não é onda, é um tsunami. É um tsunami. Só que ainda assim é uma ferramenta que quem usar vai potencializar. Ah, como tu falou ali das especialidades. Eu sou programador de formação, então quando eu uso a IA, eu sei se ela está alucinando, se ela está indo para um caminho que não Tem o background para poder julgar aquilo e dizer se tá bom ou não. se eu usar um AI agent ali, como tu falou do Humanos, e ele me perguntar algo, eu sei o caminho que a IA tem que seguir, porque eu entendo do que eu tô, do negócio, né? Agora, a mesma coisa, se eu pego um segmento que eu não entendo, sei lá, UX designer, ou qualquer coisa que não é um tema que eu tenho profundidade, dependendo do que ela me perguntar ou do que ela fizer, eu não sei se eu perguntei certo para ela, entende? Então, aí que eu acho que entra o profissional, ele usar a IA para fazer mais e melhor, né? Eu digo que você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por um profissional que usa inteligência artificial. Isso é certeza, tá? Não sou nem eu que tô falando, é o mercado mesmo. Acabou a era de pessoa que só aperta botão. Isso vai ser automatizado e vai acabar. Até 2030, não sei exatamente o ano específico, mas eu tenho esse dado para depois trazer se precisar. 2028, 2030, 67 milhões de pessoas vão perder emprego por conta desse movimento da inteligência artificial no mercado. Mais de 80 milhões de novos empregos vão ser gerados por conta disso. Então, a janela de oportunidade ela se abre e se fecha a todo momento. A grande questão é qual que é a velocidade que você vai enxergar isso. Que assim, é até legal que tu trouxe o assunto assim de tipo, eu preciso focar nisso, eu preciso dar all-in, né, como fala, é queimar o barco, tem a analogia que fala de chegar na ilha e você tem o objetivo, você queima o barco porque você só tem uma opção, fazer aquilo dar certo. Eu tive isso esse ano na minha vida. Eu estava no 5º semestre de design gráfico digital na faculdade, na Univille, daqui de Joinville. Eu já tinha trancado ela ano passado para poder me dedicar pro resto das coisas da empresa, porque naquele momento eu sabia que não ia dar bom. Se eu continuasse ali, eu ia me prejudicar, não por questão de notas, mas justamente por conta da empresa, que eu precisava, tinha feira, tinha muita coisa que eu precisava viajar e não tem como você validar uma falta por determinados motivos se não foram os aceitos pela instituição. Então eu parei um ano, voltei no início desse ano, só que sabe aquela angústia que tu fica dentro de ti falando, cara, eu não acho que isso daqui é mais pra mim, cara. Porque assim, ó, eu não trouxe muito do background meu de antes, mas eu já tô dentro da indústria, principalmente trabalhando com meu pai na outra empresa que ele tinha, desde os 14 anos. Eu cresci dentro daquela fábrica. O meu pai ele tinha uma empresa que se chama Plasforro, aqui em Joinville, é uma empresa assim, muita gente que já do ramo de negócios, muitas pessoas conhecem essa empresa e sabem o poder que ela teve no auge dela. A gente tomou um golpe, eu digo a gente porque é da minha família, para mim, eu faço parte da empresa também ali junto. A gente tomou um golpe na venda da empresa. A pessoa que a gente tinha vendido a empresa era uma pessoa que fazia parte ali da empresa também, disse que teve um investidor que ia entrar junto, no fim não teve, não pagou a empresa, começou a dever, o fornecedor começou a dever todo mundo, inclusive funcionários, cara, o que eu acho assim,
é ridículo. Eu prefiro deixar de ganhar o meu salário do que deixar de pagar o salário do meu funcionário, porque ele não tem culpa. Se aquilo tá dando errado, é culpa minha. Não é do meu funcionário, é minha. Então, deu todo esse problema. A empresa ali que a Plasfor era a empresa que ia produzir os nossos produtos da Macheto no início. Deu tudo errado. A gente começou, bem dizer, a Macheto com 1.800.000 de prejuízo. Cara, tu começar uma empresa do zero já é difícil. Agora imagina tu começar uma empresa já negativado quase 2 milhões. Assim, ó, a chance de uma empresa falir no Brasil em menos de 2 anos, em menos de 5 anos, já é alta. Cara, com esse fator em jogo, multiplica por 1.000. Porque é um mercado totalmente novo do que a gente trabalhava antes, que antes era B2C, era venda no volume, era um produto commodity, era forrinho de PVC, assim. Meu pai, ele inovou muito nesse mercado. Ele foi a primeira pessoa a trazer forro laminado para o Brasil. Ele viajou para a China, para a Rússia, trouxe tecnologia, trouxe máquinas para isso. Só que é um mercado que você vai competir por preço. Muitas vezes um cliente teu ele vai deixar de comprar contigo por causa de R$1, R$2. Mas é o mercado que tu está inserido. Não adianta você querer botar alto valor agregado em cima do mercado errado. Não vai ser valorizado. O cliente não vai enxergar o valor. Se não é o cliente certo, com o nível de consciência certo, e principalmente você ter bem definido, mapeado o seu ICP, a comunicação, não focar só em preço, não vai dar certo. Então a gente teve que começar toda a empresa do zero, teve que comprar a máquina para poder fazer isso, só a máquina custava 1 milhão. Só que aí que eu te digo, é extremamente importante você sempre manter um bom relacionamento com as pessoas na tua jornada. Você nunca sabe quando você vai precisar delas, cara. É muito importante tu nunca passar por cima de ninguém, cara. É assim, ó, sempre sai de um lugar e deixa uma porta aberta. Você nunca sabe quando você vai precisar passar por aquela porta de novo. Então, por justamente o meu pai ter sido uma pessoa muito boa em todo o período que teve da antiga empresa, muitas portas continuaram abertas. O que possibilitou a gente de começar a Macheto, mesmo com esse prejuízo, conseguir um financiamento, conseguir uma ajuda aqui e ali. Isso foi o que fez a diferença. Pessoas, tudo se resume a pessoas. Então a gente começou a empresa, 2022 a gente vendeu 800 mil, não deu nem para pagar, bem dizer, o prejuízo todo. E em 2023 nós faturamos 5 milhões, 5,2 milhões em 2023. E em 2024 a gente faturou 19 milhões. Então a gente deu um salto muito grande de faturamento. Muito grande mesmo. Como eu disse, é um mercado completamente novo, é um público B2B. A gente mudou a estratégia da empresa assim de 2020, ali na metade de 2023. Porque a gente percebeu que o caminho que a gente estava seguindo não era o certo. A gente achou que a empresa ia ser um e-commerce, que a gente ia vender painel ripado estilo Mercado Livre, madeira, em tudo assim que tinha direito. Só que, cara, é um produto consultivo. Uhum. Não é assim simples, tu vai lá, a pessoa, assim, o consumidor final, vai lá, vai saber exatamente o que ela quer, a quantidade. Isso não vai acontecer. Me desculpa, mas isso não vai acontecer. A decisão não pode ser 100% tomada pelo teu cliente. Tem que ter um aumento de nível de consciência ali no caminho, você fazer ela entender o que ela precisa de fato. Tem uma grande diferença entre o que você quer e o que você realmente precisa. Nem sempre o que você quer é o que você precisa. Só que precisa ter alguém no meio do caminho para poder te mostrar isso. Nem sempre a gente vai enxergar isso sozinho. Então, a gente mudou completamente a operação. Saiu da ideia de ser um e-commerce, fechamos o site que a gente tinha de vendas ali. Até porque é o seguinte, nós somos a única empresa no Brasil que fabrica peças com até 8 metros de altura. Cara, não é fácil de achar transporte para isso. Muitas vezes peças de até 3 metros, dependendo da região que você vai levar, já pode enfrentar certa dificuldade. Agora imagina 8 metros. É muito grande. Esses dias eu tava tentando fazer um vídeo com uma peça lá, eu tava já em cima de uma casa modular que a gente tinha lá, eu não conseguia segurar a peça de tão grande que era. Então é um negócio absurdo. O mercado ele exige que você tenha um nível de qualidade muito alto, ainda mais trabalhando com um alto padrão. O detalhe ele importa muito. Não adianta você ter um produto bonito, vou dar um exemplo, se a instalação tá mal feita, vai acabar com o produto. Do mesmo jeito que uma instalação bem feita pode valorizar um produto ruim, feio, entre muitas aspas, também pode acabar com a estética de um produto bonito. Entra a mesma coisa num processo. Não adianta você ter um CRM completo que faz de tudo, se você não vai lá e faz o mínimo bem feito. Essa é a importância de você ter um processo bem definido ali dentro da empresa. Ir lá e executar com constância, fazendo microajustes na operação, ao longo do tempo ir acompanhando isso. O nosso CRM ele não começou perfeito. Por quê? Porque a gente não era perfeito. Isso é o que faz a diferença. Você ir vendo ali, muitas vezes vai botar a culpa no outro, mas, cara, qual que é a tua responsabilidade em cima daquilo também? Quando eu comecei realmente a entrar na operação ali, em vez de só deixar,
Você foi lá na empresa, porque realmente tu foi lá na empresa, veio aqui, montou, isso aí. Não deu certo, é a culpa deles. Cara, será que realmente é culpa deles? Ou eu que não parei para olhar realmente para o processo e analisar o que fazia sentido ou não daquilo? Eu vou pegar um exemplo sobre isso que tu falou, que tem um cliente nosso, né, que ele falou assim, não vou usar mais a GoFi porque não deu certo e tal. E aí eu comecei a analisar, tá, mas por que não tá dando certo? O que não tá dando certo, né? E aí, primeiro que ele já usou todas as ferramentas que existem no mercado. Ele mesmo, não, já usei todas as ferramentas e tudo mais, e nada me atende. Mas aí é o ponto que tu falou. Será que realmente tu tá, né, entendendo a ferramenta, tu tá sabendo aplicar o teu processo, tu tá analisando isso pro teu negócio, ou tu só quer que a ferramenta, conectar a ferramenta ali e sair funcionando? As coisas, esse é o mundo ideal, que a gente inclusive busca, obviamente está toda hora melhorando para as coisas serem plug and play. A IA veio para isso também. Até falando um pouco mais do Techniquez, né, existe o protocolo MCP, Sim. que já está sendo desenvolvido, a gente está desenvolvendo isso também na GoFi. Inclusive nas próximas atualizações ali. Exatamente, a gente já vem atualizando para isso. O que é isso? É um plug and play da IA. Então a IA se conecta na GoFi, a IA se conecta no teu RP, e tu consegue executar ações sem precisar abrir a interface da plataforma. Integrar duas soluções, trazendo o dado para cá e jogando para lá, sem tu ter que abrir os sistemas e desenvolver algo, às vezes, mais técnico, com programação. Até trazendo isso para uma forma mais leiga ainda, de explicar o que é um MCP. Imagina que você pega toda a documentação, as coisas importantes da sua empresa para poder trabalhar e joga dentro de uma caixa. Isso é o MCP. Bem simples mesmo. Isso é o MCP. Quando você for precisar desse MCP para alguma IA, você só vai plugar ela aqui. Pega outra IA, pluga aqui. Pega outra IA, pluga aqui. Por quê? Os teus dados estão aqui. Não está vinculado necessariamente a uma IA específica. Então isso vai facilitar muito mais quando você for trabalhar com os dados, porque os dados estão em um único lugar, de uma mesma forma, e qualquer IA que for trabalhar em cima daquilo vai ter mais facilidade de conseguir lidar com os dados. Então, isso vai te facilitar muito no dia a dia, justamente por não ter que ficar dependendo de 1 trilhão de ferramentas no meio do caminho. Você tem um local para armazenar aquilo tudo, e a partir daquele local você decide qual caminho que você quer dar, qual IA você quer trabalhar em cima daquilo. Tem o Cloud MCP, tem já começou esse termo, já não é tão antigo, mas também não faz tão pouco tempo, já está um tempinho no mercado já esse termo. Mas, assim, a grande questão sempre vai ser qual que é a forma que você vai organizar aquilo para poder depois decidir qual que é a próxima ação que você vai ter, onde que você vai plugar, como que você vai trabalhar, o que você vai fazer a partir daqueles dados, que também muitas vezes acaba sendo um passo muito importante também. Juntar os dados, mas também saber aplicar. Exatamente. E falando das IAs ali também, esse contexto, trazendo para a realidade da GoFi, a gente já tem os agentes próprios dentro da GoFi, que a gente está evoluindo e trazendo para mais lugares da ferramenta. E um ponto que a gente trabalhou no nosso motor, a gente vai liberar agora também, é a configuração da IA dentro da GoFi, da IA que você utiliza. Porque, como tu falou, tu pode usar Cloud, tu pode usar DeepSeek, Gemini, ChatGPT e por aí vai. E isso a gente, justamente para dar liberdade para o nosso cliente poder usar a IA que ele quiser, então a gente está abrindo isso, né, liberando para que cada cliente configure a sua IA dentro da plataforma. Uma que já vai ficar no contexto da IA que tu utiliza, então vai ficar a IA que tu está usando é a tua IA, né, já é a que tu paga, onde você tem o controle dos tokens e tudo mais. Então isso já é legal, porque às vezes o pessoal até fica assim, tá, mas eu estou usando a mesma IA que todo mundo está usando. Mas isso não tem risco, aí já começa o que todo mundo, né, fica. É o medo, né? Todo mundo tem medo. E aí a gente sabe, tem os contextos, né, são contextos isolados, cada IA tem seu contexto, por organização, por conversa, então tudo isso é separado. Mas ainda assim, para dar mais segurança para o nosso cliente e jogar o controle de tokens para ele, é que a gente está fazendo também essa configuração. Então cada um pode usar a sua IA, além do próprio MCP, que aí é um outro nível, né? Falando dos agentes da GoFi plugados numa IA, você tem a liberdade de, dentro da GoFi, utilizar uma IA externa que você já paga, já utiliza. O MCP é o contrário, é a tua IA usando a GoFi sem precisar ter que acessar a GoFi. Então já é um outro conceito que vem muito forte agora no mercado, né? Para ano que vem acredito que só vai cada vez mais crescer.
Assim, eu já utilizo a parte de automações ali dentro da GoFi, né, desde o ano passado, desde o início, na verdade. E uma coisa, assim, que muita gente até ficou meio, não digo em choque, mas que queria entender mais como que funcionou, foi quando eu pluguei a ferramenta, o software de cadência de contato da Growth Machine, do Thiago Reis, que eu faço parte do High Growth, junto com a GoFi. Então, como que isso funcionou? A Growth, eles têm o software deles de cadência de contato para SDR e pré-vendas, né? Então, você tem os fluxos ali de cadências para determinados perfis de cliente, para determinados, se é, por exemplo, inbound, se é outbound, você tem dias diferentes para poder ligar, você tem formas diferentes de poder trabalhar em cima daquilo. São construídas matrizes PSFs ali de acordo com cada perfil de cliente que você tem. Porque a forma que, vou dar um exemplo trazendo para a minha realidade, a forma que eu converso com um lojista é diferente da forma que eu vou conversar com um arquiteto. Então eu tenho que ter isso bem claro, assim, qual que é realmente o diferencial que eu vou oferecer para cada um deles. Nunca vai ser a mesma comunicação. Então o papel do empresário é primeiro entender isso. Pô, você não vai trabalhar sempre com o mesmo cliente. Qual que é o seu perfil de cliente ideal? Você já mapeou isso? Ou até uma forma para quem nunca fez isso. Pega os teus top 5, 10 clientes e faz um mapeamento deles. Qual que foi a quantidade de vendas que você teve para aquele perfil de cliente específico? Qual que foi o valor que te trouxe? Qual que foi o ticket médio daquele perfil de cliente? E qual que geralmente é o LTV em cima daquele cliente, o Lifetime Value, e quanto tempo você consegue rentabilizar em cima de um mesmo cliente. Só com essas informações básicas, você já consegue ter uma visualização muito mais clara de onde você botar o seu esforço. Então, quando eu fiz a integração ali com o software da Growth, por eu já trabalhar bastante tempo com essa parte das integrações ali, das automações, e aliás, parabéns porque eu vi que vocês estão colocando muita coisa nova lá, eu consegui fazer a vinculação da GoFi no meu CRM, que eu utilizo ali na empresa, com o software da Growth. Então, o que acontece? O lead ele chegava para mim dentro do CRM, automaticamente eu já, com a automação ali da GoFi, já enviava uma mensagem no WhatsApp dele. Quando ele caía na caixa de entrada, ele já estava dentro do software da Growth. Mas eu enviava uma mensagem no WhatsApp dele e daí eu movia sozinho para primeiro contato. O SDR ele não precisava fazer isso manual. Como eu falei, nosso volume é muito alto de leads. Assim, teve faz o quê? Um mês, pouquinho atrás, 2. Cara, em 17 dias eu trouxe 1.400 leads para dentro do CRM. É muita coisa. Só qual que foi a questão? Ele já estava ali, o SDR precisava só trabalhar em cima da plataforma da Growth. Porém, o CRM estava operando em paralelo ali. O cliente caía dentro do CRM, enviava uma mensagem para ele no WhatsApp, então em menos de 5 minutos já era entrar em contato com o cliente, o que aumenta em 21 vezes a chance de fechar uma venda com o cliente por conta disso. Ele já estava dentro do CRM, já estava dentro do software da Growth. O SDR fazia toda a pré-qualificação ali dele para poder avançar para uma reunião, para entender se a nossa solução faz sentido para ele ou não, se é perdido, se é ganho. Quando ele dava ganho dentro do software da Growth, todas as informações que o SDR preencheu ali, como observações, que daí eu criei os campos personalizados lá dentro, nível de qualificação, se é um cliente quente, morno, frio, nível de urgência, se ele precisa para os próximos dias, para as próximas semanas ou para os próximos meses. Porque tudo isso é informação importante para o meu vendedor saber. Até para quando ele abordar, já ser algo muito mais específico para a necessidade do cliente. A priorização também, né? Porque isso Exatamente. já vai ajudar ali na GoFi, né? Na parte de CRM, tu consegue filtrar pelas etiquetas, ordenar, então ele pode ir lá, pegar só o que está mais quente, o que tem uma característica que... Ele caía já, coisa que nem tu falou, por ele já estar preenchido exatamente aquela informação naquele campo em específico, eu colocava automação. Se o lead que entrar no funil aqui, aí condicional, tiver a etiqueta tal, você aplica essa, tiver dentro do campo tal, você aplica essa etiqueta aqui. Então ele já colocava sozinho, se o cliente era quente, morno, frio. Aí quando o vendedor queria analisar só os leads mais quentes dentro do funil dele, ele ia lá, botava o filtro, selecionava a etiqueta de quente, ele via, não, os leads quentes são esses daqui. Então o SDR ele trabalhava ali, preenchia tudo que precisava de informações do cliente dentro do software da Growth. E quando ele dava ganho, eu criei ali dentro da própria automação para enviar um webhook de volta para o CRM, preencher sozinho as informações do software da Growth dentro do CRM e daí mover para a fase de ganho no funil de pré-vendas. Tudo sozinho. O vendedor ele ficava só dentro do software da Growth, mas o CRM operando em paralelo com isso. Quando ele dava ganho, ele já caía para o meu time de vendas
com todas as informações que o cliente respondeu ali para o SDR, que ele conseguiu qualificar e estava preenchido. Então, em vez de eu deixar isso tudo manual, ainda tem alguma mínima coisa manual ali que seria dentro do software da Growth. É questão do próprio SDR mesmo, entrar em contato com o cliente ali, né, preencher a informação que ele conversou com o cliente. Mas olha a eficiência que eu tive no processo. Não é à toa que por conta desse processo a gente ganhou o prêmio de maior agendador do High Growth desse ano. Não, legal. Eu vi que vocês receberam uma premiação, só não sabia o que era ainda. Então, foi de maior volume de agendamentos. Legal. Foi mais de 850 agendamentos. Só que qual que é a questão? A gente começou a trabalhar com essa parte do processo só em abril. Então, todos esses 850 foi só de abril até final de outubro. E isso nem é o montante total. Porque só 10%, 20% dos nossos clientes queriam fazer reunião. 850 e pouquinhos ali foi os 10, 20%. Fora todo o restante que passou na base durante esse tempo. Então, por isso que é muito importante de você realmente entender a jornada do cliente, entender o que vai acontecer ali naquele meio tempo, porque isso vai facilitar demais quando você for fazer qualquer coisa. Você pensa, tem mais clareza daquilo, sabe o caminho, sabe o que não dá certo, sabe o que dá certo, e quando você vai começando a desenhar ali o negócio, testando as automações, você já vai vendo, pô, isso daqui talvez não vá funcionar, acho que eu vou por esse caminho, eu vou por esse. Então, quando eu vi que realmente o negócio estava funcionando, eu fiz ele de uma forma tão bem feita, que eu não precisei ficar toda hora ali em cima tentando fazer ajuste ou não. Porque o passo anterior ele foi tão bem feito que eu não precisei depois ficar me matando ali em cima para ajustar isso. Estruturar primeiro como fazer para depois aplicar, né, dar esse ganho de eficiência, né? E tu falou dessas automações, eu sei que são várias automaçõezinhas, várias integrações ali que tu fez usando a API da GoFi, usando o Webhook, mas tu chegou a mapear mais ou menos qual percentual assim, de aumento de leads ou aumento de conversão que tu teve depois com essas automações, digamos agora, assim, do que estava antes, né, mais manual, e depois das automações. Eu sei que às vezes tu não tem exatamente, né, mas tem uma noção de quantos % a mais tu conseguiu converter? Ou... Posso te dar um exemplo de quantas pessoas a menos eu precisei ter no meu time também? Todo dado acho que ajuda, né? Então, teve assim, mínimo de 50% de melhoria de eficiência, mínimo, dependendo do que foi feito ali, né? Mas, por exemplo, hoje eu não tenho mais qualificador no meu Instagram. Eu tenho um fluxo muito bem organizado ali, porque é melhor você ter um fluxo muito bem feito do que um agente de IA que vai fazer cagada ali no meio. Se você não sabe o que você está colocando ali de informação, o que ele vai extrair daquilo, vai dar BO. Pode ter certeza. Ele vai alucinar, ele vai fazer pergunta errada, ele vai coletar informação errada, ou vai passar algo errado para o cliente. E como eu disse, eu não posso permitir que isso aconteça. Eu não tenho essa margem de erro. O nosso cliente é de alto padrão. Não posso deixar uma IA ali responder algo de qualquer maneira. E se ela passa uma informação errada e depois isso tem um problema para minha empresa? Então eu tenho que ter a garantia disso. O meu MVP, para depois transformar em um agente de IA, foi essa automação. Então eu fiz essa automação, CRM já plugado com tudo aquilo dali, o cliente responde no direct, ele faz todo o cadastro dele que antes seria feito por um formulário, o que assim, tinha uma perda de mais ou menos, 90%, 80% de conversão. Por causa do formulário. Por causa do formulário. Quanto mais janela externa tu leva o teu cliente, mais vai diminuindo a conversão que tu vai ter em cima dele. Então o que eu pensei? Eu vou fazer o processo de cadastro do cliente sem ele precisar sair do Instagram. Então ele faz ali pelo próprio direct, em menos de 2 minutos ele já consegue responder tudo. Eu tenho todas as tags, as etiquetas disso, eu consigo saber exatamente quantas pessoas passaram por cada fase. Se o cliente é consumidor final, ele vai informar a cidade dele, já está integrado com a minha planilha do Google Sheets. Então, o sistema ali automatizado, ele vai buscar a cidade do cliente na planilha. Se tiver a cidade dele lá, ele vai retornar através de campo dinâmico qual que é o nome do lojista e qual que é o telefone, por causa do campo dinâmico. Se ele não achar, ele vai enviar o link da Leroy Merlin, que é um parceiro nosso, a Leroy Merlin é cliente da Macheto, para ele poder comprar os nossos produtos lá dentro. Só que eu coloquei uma tag, então eu sei exatamente todo mundo que chegou nessa fase específica da automação por causa da tag. Eu entro ali no meu mini chat e eu vejo aqui, mais de 300, 400 clientes aqui que passaram por essa fase
foram para Leroy Merlin. Então ali no chat até para o pessoal entender como poderia tentar replicar, vamos dizer, Vamos trazer uma... A parte do chat ali do Instagram, tu usa o ManyChat conectado. Eu uso o ManyChat, isso. E do ManyChat tu manda para GoFi? Isso. Como é que é isso? Do ManyChat eu mando para GoFi, já com todas as informações cadastrais do cliente que eu precisaria, tanto para poder trabalhar dentro do software da Growth, porque lá tem os campos obrigatórios que precisa ter para o cliente cair lá dentro. Então eu já padronizei para sempre eu levar o dado da forma que eu preciso que ele chegue para mim, sem jogar para um formulário externo, sem ter aquela perda absurda de conversão. O cliente já cai, e já cai até com a própria etiqueta dizendo que ele é um lead que foi qualificado pelo ManyChat no Instagram. Então eu sei exatamente, olhando assim, em questão de 2 segundos, eu clico em um botão, eu sei todos os leads que vieram da minha automação no direct do Instagram, que estão dentro do CRM. Até um case de sucesso disso foi que eu fiz tudo isso em 4 horas. Eu cheguei um dia da academia, tinha me superado lá num obstáculo que eu tinha a respeito de peso lá, eu cheguei e falei, não, hoje eu vou fazer o impossível. Então eu cheguei já empolgado, assim, sabe? Não, eu vou fazer isso daqui acontecer, não tem opção, é all-in, eu vou queimar o barco. Eu vou fazer isso daqui acontecer. Então eu comecei a fazer essa automação 1 hora da manhã, eu acabei às 5. No horário que tu tava acordando, eu tava indo. Eu terminei essa automação às 5 horas da manhã. Claro, teve algum pequeno ajustezinho depois, mas ao todo eu não perdi nem 10 horas. Mesmo com os ajustes, eu não perdi nem 10 horas para mexer nessa automação. Em 28 dias, foi feita a qualificação de um cliente, que ele fez todo o cadastro ali por dentro do direct do Instagram em menos de 2 minutos, como eu disse. Em menos de 5 minutos ele já recebeu a mensagem do nosso time de pré-vendas, por conta da automação que já existe ali da GoFi. O lead time de fechamento dele, desde o momento que ele fez o processo de qualificação do Instagram até o fechamento da venda, foi de 7 dias. O que é extremamente rápido. Para uma venda de você, para uma venda B2B e tudo mais. A gente tem negociações que levam anos para serem feitas. Inclusive, esse ano a gente fechou com todos os McDonald's da América Latina. Foi uma negociação de 1 ano e 4 meses. Assim, vai ser um LTV gigantesco, porque conforme for vencendo a renovação de fachada de cada franquia, eles vão colocando um pedido novo pra gente. Então não é algo de uma vez só, é ao longo do tempo. O cliente fechou em 1 semana. Foi mais de 200 mil reais a venda desse cliente. E qual foi o custo que eu tinha em cima disso? Mínimo. Teu CAC... Não, nem só o CAC, o ROI. Não dá nem pra... Não, eu digo o payback, né? O retorno desse investimento. Eu vou até... calcula. Não, eu vou até pegar aqui o dado, porque eu tenho isso daqui escrito. Exatamente quanto que foi. Porque aqui, ó, o ROI foi de 12.660. Por que eu digo isso? Porque a cada um real investido, que é o meu custo... que é o custo ali que eu tive, né, do cliente, a cada R$1 investido, o meu custo operacional todo retornou R$126,60. Que o meu custo operacional, na verdade, eu joguei o preço que eu pago mensalmente no ManyChat, mas não chega nem a ser isso, porque isso foi uma parcela minúscula da operação. Foi menos do que isso ainda, mas eu precisava pelo menos ter um ponto de partida para poder calcular isso, né? Cara, o pedido foi de R$255.200. Tudo porque mapeei a jornada do cliente, entendi os múltiplos cenários ali da onde que o cliente está aqui, ele seleciona isso, isso e isso, tá, beleza. Qual que é a realidade mesmo que vai acontecer? Porque eu já estou trabalhando nisso desde o início da empresa, eu ajudei a fundar a empresa. Eu respondi rede social durante quase 1 ano, eu fiquei sozinho no marketing da empresa por 1 ano. Eu fazia até orçamento, cara, eu respondia de tudo assim, entendeu? Então, por eu ter entendido isso desde o início, eu consegui entender os múltiplos cenários e já fui mapeando toda a automação para seguir de acordo com o caminho que o cliente ia seguir. Foi para cá, vai acontecer isso. Foi para cá, vai acontecer isso. Só que, nem eu falei, vale 1000 vezes mais a pena tu ter uma automação muito bem feita do que simplesmente botar uma IA ali para ela escalar a tua operação, trazendo prejuízo de uma forma muito mais rápida. Isso é uma coisa que eu percebo ainda, né? As pessoas, agora com a vinda da IA, ainda tem essa dúvida, tipo, vou aplicar IA, não vou aplicar. Tem muita gente querendo aplicar IA em tudo. E a automatização e a IA são coisas diferentes, né? A IA automatiza uma coisa, um processo, mas ela vai tratar de maneira diferente. Então, tem cenários que vai valer mais a pena você colocar uma automação simples do que aplicar a inteligência artificial. Então, isso é um ponto que eu vejo que as pessoas ainda estão confundindo bastante, sabe? Não sabem aonde aplicar cada cenário. E também, desde antes da IA, né, falando da automação, um erro que é muito comum
é as pessoas quererem automatizar tudo. E não é assim que funciona. Tem que primeiro ter um processo bem definido, fazer um mapeamento, muitas vezes executar manualmente para tu garantir que aquele processo ele realmente faz sentido, né? Ele está numa cadeia, numa sequência lógica correta, ele vai gerar os indicadores certos, ele vai funcionar da maneira que você está desenhando ele, e depois sim você automatiza. Dá para já começar mapeando um processo com automações? Dá, funciona. Principalmente se tu já pega uma consultoria, alguém que já entende daquilo, que nem o Gia já aplicou. Ele já aplicou na empresa dele, se ele for aplicar em outra empresa, vai ser mais fácil. Não quer dizer que seja igual, porque é outro cenário, Sim. mas vai facilitar. Aqui na GoFi a gente tem os consultores, que são os especialistas que ajudam a aplicar a ferramenta. Que esse é um dos diferenciais que a gente se destaca hoje no mercado. O primeiro é a simplicidade. A plataforma ela tem uma interface mais simples, mais intuitiva, né, comparado às demais. Imagino que tu já tenha, né, percebido até, né, porque usam bastante no dia a dia. Bastante. A gente trabalha muito nesse pilar da consultoria para ajudar o cliente, pegar ele pela mão, ir treinando e capacitando e ajudando ele a converter o que ele tem em mente do processo dele para dentro da ferramenta, porque essa é uma das barreiras que as pessoas, as empresas mais enfrentam no dia a dia. Elas não conseguem olhar para a realidade delas e ver isso dentro de uma ferramenta, de uma automação bem aplicada, né? Então esse é um ponto que a gente ajuda bastante as empresas no dia a dia, né? Com essa parte da consultoria, pegar pela mão, fazer o onboard, o setup de implantação e muito olhando para isso. Então se você for aplicar no teu cenário o que o Gia está falando, ManyChat, inteligência artificial, plugar isso na GoFi, no CRM, é importante primeiro tu montar ali um plano, né? Um planejamento, e se tu não tem, às vezes, o conhecimento, não tem tempo para estudar mais a fundo, trazer alguém que vá auxiliar também a fazer isso, né? Assim, eu falei de ManyChat, mas assim, eu uso N8N também lá na empresa, outras ferramentas, Ken. Você tendo uma ferramenta que consiga enviar e receber um webhook, você vai conseguir plugar na GoFi. Esse é o ponto. Porque tem esse ponto assim de recebimento de informação e envio. Então isso é tranquilo, a partir do momento que você enviou a informação ou recebeu, você vai trabalhar ela da maneira que quiser. E tu não é programador, né? Não, não sou programador. Pra mim, às vezes o pessoal acha, não, só programador que vai conseguir fazer isso que tu... Hoje em dia tu não precisa saber programar para poder fazer essas coisas. Só que, claro, se você já tem noção de programação, a sua curva de aprendizagem vai ser mais rápida. Porque você já vai estar mais acostumado com aquela linguagem ali que vai ser trabalhada. Porém, não necessariamente é obrigatório. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu não sei programar, mas eu sei pensar no que eu vou fazer. Igual tu falou, às vezes a pessoa não entende o potencial daquilo que ela está fazendo, ela não consegue enxergar. Justamente, se eu não tivesse parado para virar um especialista no CRM que eu tenho, eu nunca conseguiria ter feito nem metade das coisas que eu fiz. Porque eu preciso saber até que ponto que eu consigo chegar para ver também se isso que eu quero fazer tem a possibilidade de ser feito com a ferramenta que eu tenho ou não. Porque às vezes a pessoa quer criar um Megazord ali, mas ela não sabe nem se tem estrutura para suportar isso ou não. Então isso faz toda a diferença. Se tornem especialistas nas ferramentas que vocês usam mais no dia a dia de vocês, para enxergar todo o potencial de uso e para enxergar também se os pontos de melhoria que vocês querem fazer podem ser otimizados ainda mais rápido através da inteligência artificial, através da ferramenta, através, enfim, do meio que vocês forem escolher. Eu acho que isso é fundamental. Pensem muito bem o que vocês estão fazendo hoje. Façam as perguntas certas, claro, para si mesmos. Mas eu acho que é mais importante ainda você ter as pessoas certas ao seu lado. Por que eu digo isso? Muitas vezes teve funções ali dentro da GoFi que eu não entendia. Aí o que eu fiz? O Emerson, o Sara, que é a pessoa que muitas vezes me auxilia também no dia a dia. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Ah, me explica. Esses tempos chegou uma função lá que eu não tinha entendido muito bem, portais. Eu falei, marca uma call rapidinho só pra me explicar isso daqui. Não sei nem se eu vou usar ou não, mas eu preciso entender. Pra saber se realmente vai ser útil na minha empresa ou não, pro que eu tô fazendo agora vai ser útil ou não. Então, perguntem, tenham fome disso, de conhecimento, de correr atrás. Vocês precisam saber das informações, precisam saber. Não que vá utilizar toda hora no dia a dia de vocês, mas para pelo menos ter assim um entendimento mínimo que seja daquilo, pra poder olhar para a jornada, para a empresa, para tudo e ver se faz sentido ou não. Se vai estar gastando ali o tempo à toa ou não. Porque tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Então, o que você consegue fazer para trazer o máximo retorno no menor tempo possível e sem se esgotar completamente assim, em nível de esforço? Eu acho que isso daí é o que muda o jogo, sabe?
ter esse parâmetro assim de análise antes de executar alguma coisa. Uma dica que eu dou também nessa linha, que é importante tu ter pelo menos uma pessoa na tua equipe que tenha pelo menos a vontade, ela não precisa ter o conhecimento técnico, não precisa ser um programador, só que tem que gostar de mexer com o sistema, porque hoje não é difícil aprender. Entender um pouco de API que a gente fala, né, que é a forma que os sistemas se conversam, webhook, que é um conceito em cima da API, como é que as ferramentas se comunicam, ele não é algo muito avançado, não é algo extremamente técnico, é só aprender o conceito básico, né, que como que os sistemas se comunicam. E depois, então, uma pessoa que já tem esse mínimo conhecimento consegue fazer miséria. Inclusive, vocês não precisam saber assim da forma mais complexa. Até uma dica que eu dou pede para a própria IA te explicar. Também é. Pô, ela vai ter acesso a 1 trilhão de conhecimento ali da internet. Se é um termo muito complexo, alguma coisa que mesmo você vendo ali ainda não conseguiu entender, pede para ela te explicar de formas diferentes. Alguma dessas formas vai fazer sentido e a informação vai entrar na tua cabeça. Uma coisa que às vezes não sei se o pessoal já está habituado a usar, mas eu faço bastante, tira um print da tela. Isso. E manda para IA, o que essa tela está fazendo aqui? O que isso significa? Isso é um fluxograma, tem tal step, isso aqui serve para isso, tarará, tarará. Então, às vezes a gente fica muito preso a perguntar, mas não usa esses recursos, né? A própria API da GoFi, você pode pegar o link, mandar para a IA, pedir para ela ler a API, mandar prints da tela. A gente tem a documentação e a gente é um dos pilares que a gente vai fortalecer muito agora nos próximos meses, a parte de documentação, vídeos, comunidade, que também é um ponto, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também na sequência, e a gente vai fortalecer muito isso. Mas ao mesmo tempo, mesmo que a gente faça isso na GoFi, mas existem outras ferramentas e nem sempre tu vai ter a melhor documentação, nem sempre tu vai ter algo acessível ali, a informação tão fácil, mas se tu usar a IA da maneira correta, fazer as perguntas certas, tirar print, usar todo o recurso que tu tem para aprender, com certeza vai ser rápido de você fazer uma coisa que você não sabe fazer hoje, mas se você usar esses recursos, você consegue. Eu concordo, sim, porque usem a IA a favor de vocês. Acho que não tem nada hoje, na globalização que a gente está agora, principalmente das informações, que não seja possível de aprender. Às vezes só vai exigir um pouco mais de você, mas tudo é possível de aprender. E vai depender 100% do esforço que você vai colocar em cima daquilo. E falando um pouco mais sobre comunidade também, né? A partir de agora de janeiro, a partir do ano que vem, a gente vai começar com os eventos presenciais também. Então, se você é de Joinville, aqui da região, fica ligado aí que a gente vai divulgar esses eventos, vão ser presenciais aqui no Universo Apo, na estrutura onde a GoFi tem toda a sua equipe aqui dentro, né? A gente tem um ambiente bem bacana para desenvolvimento, para gravação de podcast, né, como a gente está fazendo aqui agora, então vai ser bem bacana vocês estarem aqui conhecendo, e é onde a gente vai se aprofundar mais também na parte de mapeamento de processo, inteligência artificial, automatizações, integrações, então a gente vai aprofundar um pouco mais nesses temas que a gente vem abordando aqui no podcast. Também nós temos os experts da GoFi, né, os nossos... Como é que é o nome que tu falou ainda? Embaixador. Embaixador. Tá, volta. Também nós temos os embaixadores da GoFi, assim como o Jean é um deles. Nós estamos selecionando os novos embaixadores, inclusive, pessoas que realmente usam a nossa ferramenta bem, né, ao seu potencial máximo. A ferro e fogo. A ferro e fogo. E também sempre estão trazendo insights para a comunidade. Então, como a gente está agora construindo esse ecossistema de comunidade, a gente vai trazer outros embaixadores que possam trazer outras dicas, mais automações. O Jean, tenho certeza que ano que vem também vai poder contribuir mais ainda aí com esse ecossistema, né? Trazendo outras dicas da operação dele, do dia a dia. Isso que é algo que a gente gosta de frisar bastante. Aquilo que a gente traz para os podcasts, para eventos, lives, é sempre aquilo que a gente faz. Na GoFi a gente fala muito sobre isso, né? Casa de ferreiro, espeto de aço inox, não? Porque a gente aplica, né, a GoFi, os processos no nosso dia a dia, e a gente mostra muito isso nas reuniões comerciais, apresentando a plataforma, porque é isso que a gente vê que funciona. Não adianta eu montar um conceito, um método e querer apresentar para vocês algo que a gente não tem resultado no dia a dia. Então esses insights, o que a gente fala,
é da operação, é do que a gente vive. Então, você vai ter mais ainda disso ano que vem e vai poder estar com a gente também aqui, acompanhando os bastidores do podcast, acompanhando os eventos presenciais, participando também dos eventos online, que a gente ainda tem lives, a gente tem webinars, outros eventos que a gente vem construindo aí no longo do ano, e ano que vem a gente vai vir com mais força nisso também. E para fechar aqui o podcast, né, eu queria devolver a palavra final aqui para o Jean. Eu queria que tu trouxesse alguma dica de estudos, algo que também fosse útil para a nossa audiência em questão de evolução profissional, pessoal, algo que possa também trazer aí evolução para a empresa deles. Boa. Eu acho que muito do que eu abordei aqui no podcast, vocês conseguindo aplicar já de início na vida de vocês, já vai trazer um resultado muito, muito alto. Mas o principal que eu digo para vocês é: busquem o autodesenvolvimento, porque é isso que vai mudar tudo na vida de vocês. Essas duas pulseiras que eu tenho aqui no meu braço foram os 2 treinamentos que eu fiz do Instituto Elos. Só para dar um parâmetro, o Eric Loureiro, ele é o único mentor no mundo brasileiro, é o único mentor brasileiro que está entre os 7 mentores junto com o co-criador da PNL. Então o negócio realmente é fenomenal e mudou completamente a minha vida. Eu saí de um nível de execução para o que eu estou agora. Então, principalmente depois do Elo 2, que é realmente supere seus limites, eu não parei mais de superar limite. Então, isso daí é o que vai fazer a diferença no jogo de vocês. Busquem o autodesenvolvimento, se superem, se desafiem, saiam da zona de conforto. Você nunca vai conseguir ter prosperidade profissional estando na zona de conforto, porque ela é confortável, mas depende da perspectiva que você está analisando. Porque você nunca vai conseguir crescer de verdade estando confortável. Você vai ter que se desafiar e botar a cara mesmo para fazer o negócio acontecer. E eu tenho uma dica de livro também para vocês, que é Lógica Socrática. Estudem esse livro, comprem esse livro, por favor. Esse livro vai mudar completamente a forma que vocês fazem negócios, que vocês pensam, que vocês estudam, que vocês fazem perguntas, principalmente. Vai mudar tudo, porque tá mudando a minha vida também. Então, igual você falou, não tem como eu falar de algo que eu não vivencio. Eu tô vivenciando isso e eu sei a diferença que tá fazendo na minha vida. Estudem a lógica socrática, porque isso vai mudar o jogo. Show, Ian. Excelente dica. Parabéns, né? E obrigado também, né, por ter aceitado aí o convite de estar aqui. Parabéns pelos resultados, né, que tu já vem colhendo aí com a tua família, com todo esse esforço, investimento que vocês estão fazendo. Acho que, como tu mesmo falou, né, não é no cenário atual, no cenário não só brasileiro, né, mas eu acho que sempre tem, né, a dificuldade de empreender, como todos os negócios, e é bem legal ver o quanto vocês estão conseguindo aplicar e ter mais resultado, né? Então, parabéns mais uma vez aí pelo que vocês vêm fazendo. Pô, muito obrigado, cara. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu me comprometo em ano que vem estar aqui também fazendo um workshop para o pessoal de inteligência artificial mesmo. Já tem os treinamentos da Apple aqui, com o próprio Emerson participa também falando da GoFi, mas eu acho que é imprescindível de levar essa palavra para as outras pessoas, até para conseguirem ter realmente mais resultado ainda no que eles já fazem. Eu acredito que vocês tenham resultado no que vocês já fazem, mas vocês podem ter ainda mais. E sem necessariamente perder muitas noites de sono. É só parar, pensar na coisa certa e ir executando isso de cada vez. Fazer com inteligência, né? Com inteligência e com inteligência artificial. Também, Eu já vou deixar aqui já o convite para a gente fazer uma live mão na massa, Vamos. Onde a gente daí compartilha a tela, mostra o ManyChat, mostra a GoFi, mostra onde é que é a API, o webhook, para o pessoal que realmente ficou interessado e às vezes quiser, né, aplicar ali, tiver alguma dificuldade, ali na live a gente já tira as dúvidas, abre o pessoal para conversa também, faz um ambiente aí de bate-papo. Vamos nessa. Bora para cima, pessoal. Fechou. Então é isso, pessoal. Por último, eu quero deixar um presente aqui no final para vocês. Como esse podcast ele vai sair agora aqui ainda em novembro, a gente está com uma Black Friday da GoFi. A partir de novembro, todo dia é Black. Então acessem o nosso site e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Então para quem ficou curioso, ainda não usa a GoFi, quer conhecer, acessa lá, faça o teste também gratuito. A gente tem 14 dias de teste gratuito. E com certeza a gente vai poder te ajudar não só com ferramenta, mas te ajudando a implantar e colocar o teu processo dentro de uma plataforma que vai te ajudar a trazer mais resultados. É isso, pessoal. Até o próximo podcast.